Glória a Deus. Deus abençoa. Você adorou o Senhor com o teu melhor? Pastor, eu não consigo dar o meu melhor. Às vezes você pensa que dar o seu melhor é cantar afinado, é saber os tons, é conseguir acompanhar os cantores. Nem aqui às vezes dá tão certo, irmão. Mas quando se tem uma unção, a unção facilita tudo. E ela move sobre a igreja. Diga ao seu irmão, por gentileza, fale a ele: se liga, irmão, porque tudo se fez novo. Vamos meditar na palavra, pode aplaudir Jesus. Gostaria que antes que você se assentasse hoje, se você puder mais um pouquinho, 2 Coríntios 5, 16, 17, e depois você se assenta. Glória ao Senhor. Olha o texto. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Diga comigo: Espírito Santo, do teu jeito, da tua maneira, não me deixe te atrapalhar, mas o que fizeres, faz através de mim. Toma seu assento em nome de Jesus. Uma das coisas, bom, você já está acomodado, não sei se está preparado, mas preparado ou não, vamos em frente. Uma das coisas que mais tem destruído a vida cristã chama-se passado. Aqueles que ainda não se libertaram do passado não estão, é uma afirmação, não estão experimentando o novo de Deus. E eu quero falar com você nessa noite sobre esse tema que o Espírito me dá e coloca em meu coração. Por quê? Todos aqui têm recordações de tempos passados. Olha que imagem bonita. Mas perceba que à sua direita está o novo e à sua esquerda o velho. Olha, ficou até legal. Gostei disso. Preste atenção. À sua esquerda você vê uma árvore seca, galhos secos, um cenário improdutivo teoricamente. E à sua direita a árvore produzindo gramados, folhas, flores, um cenário bonito. Olhe para esse cenário, vou fazer a pergunta para você que quando quando Jacó se separa, ele fala assim para o sobrinho: se você escolher um lado, eu escolho outro. Pode escolher você primeiro. Olha esse cenário. Para que lado você iria? Para que lado você iria aqui nesse cenário? Não, pastor, eu iria para esse dos galhos secos. Eu acho tão bonita essa paisagem vermelha, assim, apagada. Meu irmão, você está vivendo no passado. Quem gosta de escassez, quem gosta de coisas sem vida, tem que viver no passado, porque o passado não volta mais, ele morreu. Então quem não tem vida vive no passado. Eu quero encorajar você nessa noite, porque a palavra de Deus ela vai afirmar categoricamente que tudo se fez novo, e não é só num versículo, tem vários versículos falando disso, vários textos falando disso. E nós precisamos entender, compreender e passarmos a viver as coisas novas. Eu conheço muitos de vocês há um bom tempo e tenho acompanhado o resultado de vossas vidas.
E pasme o que eu vou falar aqui, eu tenho visto muitos e não tem havido mudança ou crescimento. Segura essa aí, irmão, não apanha não, mas segura essa. Há 6 anos atrás, 5 anos, 4 anos, 8 anos atrás, quem não vinha de quarta continua não vindo. Quem não vinha na sexta continua não vindo. Quem escolhe só o domingo, vem só de domingo quando quer e continua assim. E a vida continua enrolada. Quem tentava enrolar o pastor continua tentando. Quem tentava enganar o pastor continua tentando. Em que momento você tornou-se uma nova criatura então? Hoje eu fiquei sabendo, eu vou falar, não sei se é, se não é, se for, não sei. Mas sabe aquele sentimento ruim assim, que poxa vida. Fiquei assim, sabendo de uma notícia, um comentário, vamos ver se vai cumprir ou não, mas creio que vai, porque já faz dias que eu não vejo as pessoas aqui. A filha da pessoa chegou na filha da irmã e falou: vim me despedir de você, porque nós vamos para outra igreja. É um detalhe. Não permaneceu nem 2 meses aqui, nem 1 mês aqui. Só que na outra igreja, olha para o teu pastor, isso aqui é uma crítica mesmo, e profética. Olha para o teu pastor e entenda uma coisa. Estava numa igreja que não havia libertação, a pessoa estava em depressão, tomando antidepressivo, vendo demônio de todo lado e querendo se matar. Lá não resolveu, chamaram o pastor. Fui lá e falei: vou orar a primeira vez. Expulsei demônios, abençoei a casa. Falei o seguinte: eu não posso ficar intervindo no ministério que vocês estão. Se vocês vierem para baixo da minha cobertura, eu entro na guerra e eu trabalho por vocês. Amém? Se vocês não vierem, eu não vou intervir mais. Permaneçam lá onde não mexe. Não, pastor, nós queremos vir. Vieram, subiram no altar, apresentei como membros, foram libertos, abandonaram os remédios, os antidepressivos, acabou a depressão, a vontade de se matar, ficou tudo bem. Aí sabe qual é o resultado disso? Vamos para outra igreja agora. Aí você sabe o que eu vou fazer quando confirmar? Pastor, vou me escandalizar. Então presta atenção, você escandalizar ali, você não conhece a palavra, você não sabe o que é profeta. Quando confirmar eu vou dizer assim, eu vou orar assim, ó: Pai, em nome de Jesus, eu desligo da minha cobertura espiritual, e tudo que essas pessoas receberam através da minha vida, eu retiro em nome de Jesus. Ah, pastor, vai ficar feio o negócio de novo? Vai. E o senhor vai ter compaixão? Não. Ah, mas tem que ter. Compaixão é uma coisa. Ó Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Já tive compaixão. Porque os leprosos, quando falam assim com Jesus, preste atenção. Jesus vai lá e cura os leprosos. Um volta para agradecer de 10, mas nenhum segue a Jesus, nenhum converteu-se. Então Jesus fez aquilo uma vez pelos leprosos e nunca mais os viu. Eu já fiz uma vez, eu já batalhei uma vez, eu já perdi o sono, eu já fui lá, não faço mais. Pastor, pode-se fazer isso na Bíblia? Você sabe se pode ou não? Pode ou não? Sim ou não? Fala para o seu irmão, pode. Vou te provar. Profeta Eliseu era careca, calvo, e uns meninos passaram zombando dele. Presta atenção, irmãos, e falaram: olha o calvo, olha o calvo. Eliseu falou assim: que saia do mato algumas ursas e os estraçalhe. As ursas saíram do mato e destraçalharam aqueles meninos, mataram todos aqueles meninos, porque zombaram do profeta. Quem zomba do profeta vai experimentar morte. Ah, pastor, mas o senhor não pode fazer isso. Por que eu não posso? Preste atenção, quem quer viver no passado, viva, mas não me use, não use o reino, não use o profético, não use a unção. Não use a unção de Deus. Porque, irmão, a pessoa que está ainda no passado, sabe? Eu fui para a quadrangular, me libertei, o pastor comprou minha briga, mas deixa eu voltar para a minha igrejinha, porque eu gosto de ir lá. E por que veio? Ah, mas é que eu fui lá, que na minha igreja não mexe com demônio. Mas eu também não mexo, eu só expulso. Eu não tenho amizade com demônio, eu expulso eles embora. Eles nem chegam perto, eles saem. Ah, mas é que eu gosto de ir lá, onde eu apareço, onde eu tenho oportunidade, onde eu faço. Então você quer servir a Jesus ou se aparecer? É a pergunta que eu vou fazer para essas pessoas. Porque o apóstolo Paulo escreve a 2ª carta aos Coríntios dizendo: eis que tudo se fez novo. Se Deus trouxe você para cá, é porque onde você estava já não te servia mais.
Então permaneça agora, entre na visão, pega essa palavra. Se Deus chamou você para o Evangelho, é porque a tua vida passada não te servia mais. Se você lembra do teu passado e se entristece, meu irmão, é porque você ainda não se libertou dele. E Deus não vai poder colocar coisas novas quando o passado ainda preenche teu coração. Dá uma olhada para esse irmão do seu lado aí. Pergunta para ele: você passa mais tempo chorando ou se alegrando? Você passa mais tempo lamentando ou agradecendo e exaltando a Deus? Fala para o seu irmão: aqui não é lugar de quem só lamenta, de quem só chora e vive no passado. Porque, irmão, a igreja do Senhor é atualíssima. A palavra é atualíssima. Eu não posso viver no passado chorando. Porque eu tinha, porque eu fui, porque eu era. Você foi, você era e você tinha. Agora você vai ser o que Deus quer que você seja e vai dar o que está prometido para você como herança. As promessas se cumprirão agora. É o tempo de hoje, o amanhã. Estamos só começando, glória a Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu gosto de ver você aqui ouvindo a palavra. Porque quando você vem ouvir a palavra, a Bíblia vai afirmar que a tua fé vai ser aumentada. Porque a fé vem através de ouvir a palavra. Mas, pastor, eu não venho aos cultos, mas eu assisto mensagens em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é fã de qualquer outro pastor, apóstolos, pessoas de Deus, louvado seja Deus. Mas eles, olha para mim, eles não são a tua cobertura espiritual. Eles não sabem nem que você existe. A tua cobertura espiritual está aqui. A tua fé será aumentada por ouvir a palavra que Deus dá a este profeta. E não ao profeta que está lá em Santa Catarina, lá na Argentina, lá nos Estados Unidos. A este profeta, porque você faz parte deste rebanho. O alimento passa pela vida do profeta e vai para a tua. Você precisa honrar mais esse altar. Mas vamos seguir. Faz uma pergunta para essa bênção do teu lado. Você vai continuar no passado? Ou vai deixar Deus mudar para coisas novas? Você sabe como nós vamos saber o resultado? A partir dos próximos cultos. Sabe por quê? Qual é a diferença? Responda para o teu pastor. Qual é a diferença de quarta, sexta e domingo? Então, a unção não está aqui? Você come só de domingo? Você come de segunda, não é isso? E come bastante, né? Uns estão precisando dar uma emagrecidinha. É, irmão. Tem gente que não come se não tiver um suco, ou um guaraná, um refrigerante. Tem que ter todo dia. Por que nós não colocamos isso no nosso coração, como o salmista Davi, o rei Davi vai dizer assim, ó: a tua palavra escondi guardada em meu coração para eu não pecar contra ti. Você acha que quem guarda a palavra escolhe momento para servir e obedecer? Quem guarda a palavra faz isso em todo momento, é uma filosofia de vida. As filosofias que pautaram tua vida anterior não te servem mais. Por isso Deus trouxe você para cá, para ouvir uma mensagem nova, algo novo. Não que Deus tenha revelado agora algo irrevelável, algo que estava tão oculto. Não, é que Deus quer que você, através do novo, veja Deus se revelando em você. Em você. Seja Deus revelado na sua vida. Você quer continuar no passado? Lá tem dores, lá tem decepções, lá tem ganhos e tem perdas. Quem aqui já ganhou alguma coisa e perdeu no passado aí? Pastor, o amor da minha vida foi embora. Eu acho que não era o amor da sua vida. A Bíblia fala que amor não se acaba. Talvez houve uma escolha errada, alguma coisa aconteceu, mas Deus pode restituir na tua vida. Eu não digo, presta atenção, não digo restituir a mesma pessoa, porque a palavra de Deus vai dizer: eis que tudo se fez
novo. Pastor, eu fui vítima de adultério. Se você foi vítima, você está livre para se casar novamente. O novo vai chegar. Pastor, sou viúva. Se você quiser se casar novamente, o novo pode chegar. Você precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero sair da lembrança do passado e quero trazer algo novo para mim. Mas você vai viver. Mas se você continua lamentando, olhando a sua estante, a foto, o objeto, é isso. Se você é daquela pessoa que costuma guardar roupa na sua casa de quem já se foi, aí olha para a roupa e chora, todo aniversário chora, toda data de casamento chora, etc, etc. Irmão, quando você vai se libertar para o novo de Deus? Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo e para as coisas do passado, para vivermos daquele dia em diante. Obrigado. Daquele dia em diante você não pode viver o novo de Deus preso no passado, porque não há novo. Deus não trabalha com o passado, irmão. Aprenda isso. Deus não trabalha com o passado. Eu vejo algumas pessoas aqui, Deus me mostra algumas situações. Eu vejo, olha, irmão, eu não vou revelar as pessoas, mas eu vejo que muitos casais infelizes, porque estão presos no passado. Enquanto você não liberar perdão, você não vai para o novo de Deus, irmão. Pastor, nem estou com a pessoa mais, mas se o seu coração está ferido, enquanto você não liberar perdão, Deus não pode trabalhar, meu irmão. O Espírito Santo não trabalha onde tem rancor, onde tem amargura, onde tem angústia. E nós precisamos dele, porque ele é o condutor da igreja, ele é o Senhor da igreja, é o Senhor Espírito Santo que efetua tudo em todos. Aonde ele está não tem lugar para amargura, para tristeza, para dores. A viúva de Sarepta e Elias, ela não tinha nada, mas quando Elias chega, ela vai ter tudo agora, porque não materialmente, mas agora existe uma provisão, e o profeta, o homem de Deus, está na sua casa. Quem tem o Espírito do Senhor tem tudo. Uma certa mulher que tinha uma condição financeira muito boa, fala para o seu marido: vamos construir um quarto na parte de cima da casa, para quando o profeta de Deus, o homem de Deus passar, ele repousar aqui. Coloquemos nele uma lâmpada, você moderno termo, vamos colocar uma lâmpada, uma escrivaninha, um computador, vamos equipar a casa com ar condicionado, porque quando Eliseu passar, ele vai entrar sobre a casa. Um dia, o filho daquela mulher, que foi uma designação, presta atenção assim, ó, deixa eu te falar, Deus honra tanto os seus profetas, que às vezes Deus pode não ter falado, mas se o profeta abrir a boca e falar com fé, Deus honra o que o profeta falou. A mulher, não, você não glorificou porque você não entendeu. A mulher não pediu nada para Eliseu, mas Eliseu falou para ela assim: o que queres que eu te faça? Ela falou: profeta, eu não tenho filhos. E ele falou: a esta mesma época, daqui tempos, terás um filho em teus braços. Foi Deus que mandou falar? Não, foi a mulher que pediu. Mas Deus honrou o que o profeta determinou. Aliás, você precisa saber que não existe crente sem cobertura e desigrejado, porque Romanos 11, 29, Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Então você precisa de um profeta sobre a tua vida. E então o menino dessa mulher vem e falece. E ela fala para Eliseu: o que tenho eu? Por que me fizestes isso? Olha, isso está morto. Eliseu pega o menino, deita sobre a cama dele, o lugar que ele habitava naquela casa, o lugar de honra. Preste atenção, Eliseu pega o que estava morto e leva para o lugar de honra. Pega o que estava morto e leva para o lugar de honra. Não de passado, não de sofrimento, não de dor, não de incredulidade. Ele leva para o lugar de honra. E no lugar de honra, fecha a porta sobre ele, deita sobre o menino, faz uma impartição de unção, uma transferência de unção, e a vida é devolvida àquele garoto. O garoto desce, abraça sua mãe, e ele fala: está aqui teu filho. Ei, troca o teu passado por um lugar de honra do profeta, e você vai ver a tua vida mudar. Eu vi vocês se quebrantando aqui, chorando no seminário de honra, mas agora é o momento do resultado, da prática. Ninguém conquista sem batalhar, sem lutar e trabalhar, meu irmão.
Deus derrama até dom de riqueza sobre pessoas, mas fique ela sem trabalhar para ver se o dom chega, para ver se cumpre. Não cumpre. Vai cumprir se houver trabalho árduo, duro, digno, na presença de Deus, com a condução do Espírito, do jeito que Deus falar, como Deus ordenar. Quando nós olhamos a passagem de João 3:3, Jesus e Nicodemos, põe na tela. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você pegou aí? Aumenta o volume. João 3:3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pega essa revelação. Isso aqui não está falando de salvação. Salvação é um prêmio conquistado pelos valentes. A Bíblia diz que a salvação e o céu são conquistados à força pelos violentos, ou seja, aqueles que se esforçam, aqueles que lutam. Mas quando a Bíblia fala em ver o reino, diga comigo, dom de visão. Diga dom de visão, discernimento de espírito, sabedoria. A Bíblia está falando disso. Por quê? Jesus não precisa dizer que eu nasço hoje, porque a Bíblia está dizendo: esse tu se fez novo hoje, e hoje eu não vou ver o reino de Deus fisicamente, a não ser que eu morra e esteja no seio de Abraão. Deus não trabalha com o passado. Ele está dizendo: se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino, o mundo espiritual trabalhando como o reino trabalha e como você precisa se inserir dentro do reino. O reino não se adaptará a você, o reino não suporta as tuas manias, o reino não suporta os teus rancores, o reino não trabalha nas tuas amarguras. O reino te abre a porta para que você se adeque ao reino de Deus. O reino é do Senhor. Eu e você fomos chamados e escolhidos para adentrarmos, para acessarmos e nos readequarmos a este reino tão perfeito. Meu irmão, não se iluda, Deus não vai se adequar a você em momento algum. Deus não está preocupado se você ganha pouco, se você ganha muito, se você tem ou não tem riquezas. Deus está preocupado se o teu coração é dele e se você no mundo espiritual vive uma vida com ele e acessa o reino. Meu irmão, e para quem ama Jesus, toda palavra tem sabor de mel. Por mais que no estômago pese como fel, mas aqui tem sabor de mel. Irmão, até quando? Vamos fazer uma pergunta. Elias perguntou ao povo de Israel assim: até quando vocês, vou colocar no português de hoje, até quando vocês ficarão em dúvidas entre dois pensamentos, dois senhores? Até quando vocês ficarão entre Baal e Deus? Escolham hoje quem vai ser o Senhor de vocês. Você sabe por que nós deixamos de prosperar? Porque nós deixamos de escolher todos os dias quem é o nosso Senhor. E muitas vezes quando escolhemos, fazemos errado. Oh Jesus, tem hora que o Espírito Santo manda falar umas coisas e fala: meu Deus, o pessoal vai ficar bravo. Olha, irmão, você pode ficar bravo, mas você não pode murmurar, reclamar, né? Só fica bravo. Mas tem gente que criou uma filosofia de vida que ela precisa chegar atrasada no culto. Só para você ter uma ideia, toda igreja tem aquele irmão que só chega atrasado. Mesmo no culto de domingo que ela não trabalha, ou que ele não trabalha, só chega atrasado. Por quê, irmão? Se nós colocarmos 8 horas, vai chegar 8h15. Por que desprezar o do tempo da adoração? Vou olhar para você agora. Por que desprezar o tempo da adoração? Sabe por que muitos desprezam o tempo da adoração? Porque o lugar da adoração, o tempo da adoração não é o tempo que Deus derrama, é o tempo que eu e você temos que entregar. Então é melhor desprezar do que entregar. É ou não é? Por isso que a gente despreza o momento da adoração. Não, eu vou só para a mensagem que eu quero receber. Mas e você vai entregar o quê? Ah, mas eu tenho 50 anos de crente, e daí? Tempo de crente não significa salvação e nem que você tem galardão. As tuas obras mostram o que você tem para receber.
pastor, não tenho obras, não tenho o que receber. João 1. John 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora você avança ao versículo 12. Mas todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Presta atenção nessas palavras. Deus deu-lhes o poder de tornarem-se, o poder de acessar o reino de Deus, o sobrenatural, e parar de viver somente o natural. Quem só vive o natural não crê em Deus. Quem só vive o natural não crê no profético. Quem só vive o natural não crê em 2 Crônicas 20:20. Credes no vosso Deus e tereis vitória. Credes nos seus profetas e prosperareis. Você não crê. Veja, 13. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, aqueles a quem foi dado o poder de ser chamado filho de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quem ainda está preso ao sangue, à vontade da carne, à vontade do homem, não é nascido de Deus. Isto choca a igreja? Você será mais um que não voltará mais? Ou você está alicerçado na rocha que é Jesus? Quem está firme, diga glória a Deus. Um dia um pastor amigo fez uma brincadeira com a igreja e disse: só os mortos digam amém. O irmão, amém. Aí o irmão ficou bravo com o pastor no final. Pastor, se eu tivesse morto eu não estava na igreja. O pastor falou: você não estava morto, mas estava dormindo. Irmão, tudo que a carne produz traz recompensa da carne. Tudo que o sangue produz traz a recompensa do sangue. Tudo que a vontade do homem produz é inimiga, é contrária à vontade de Deus, porque Deus é bem claro e diz assim, bem sabeis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pergunta para o seu irmão: quanto tempo faz que você não jejua? Pergunta para ele. Cutuca ele aí, irmão. Quanto tempo faz que você não ora? Faz quanto tempo que você parou de ouvir os louvores na sua casa e já está ouvindo música secular há muito tempo? Aí a música secular leva você a lembrar lá do passado, do tempo do cigarro, da bebida, das noitadas, daqueles ambientes que Deus não quer que você frequente mais, naqueles ambientes que você teve prejuízo lá atrás. Olha o que o Espírito Santo está te falando. O ambiente determina a tua recompensa. Irmão, não se iluda, não se iluda. Às vezes você acha que essa palavra é dura. E nós temos até pastores da cidade que ficam assistindo a live do pastor para pegar a palavra. Aí você fala assim: eu vou trocar de igreja. Você pode ir para uma igreja dessa aí, que estão ouvindo as lives, vai pegar a palavra. O que vai adiantar você ir para lá? O carro às vezes passa em frente à igreja, a gente está cultuando, você não vê, eu vejo, estou em cima do altar. O pastor às vezes passa bem devagarzinho, olhando e vai embora. Louvado seja Deus. Ouça a mensagem, pode pregar a mesma mensagem, pode copiar a mesma mensagem, mas vive ela também. Pessoas que vivem dividindo o reino não deveriam nem ter chamado título de nada. Deus só trabalha com multiplicação, meu irmão, não trabalha com divisão. Diga comigo: o novo de Deus é uma afirmação poderosa.
Isaías 43, 19. Deixa eu ler um texto para você. E vou trazer uma revelação para ti aqui, para você entender. Por que muito novo convertido abandona o barco? Vamos ver? Profeta Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha quanta informação tem nessa profecia. Deus está falando assim, ó: uma coisa nova faço, ou faço uma coisa nova. Bom, eu estou pegando uma pessoa, Deus está escolhendo, Jesus disse: eu vos escolhi. Ele está pegando uma pessoa e está afirmando: uma coisa nova farei contigo, através de você. E agora sairá a luz, você verá a luz. Veja, antes você vivia em escuridão, agora eu faço algo novo na tua vida, e esse algo novo te fará enxergar a luz. Glória a Deus. Mas ele está perguntando assim, ó: porventura não a percebeis? Por quê? Porque Deus sabe que todo mundo percebe o agir de Deus. O problema é que se está preso ao passado, o futuro não chega. Você ainda tem costume de deitar na tua cama e chorar no travesseiro por coisa que você perdeu? Cadê o Deus da restituição na tua vida? Cadê o Senhor que faz tudo novo na sua vida? Pastor, eu sou amargurado porque eu já estive em cima do altar ministrando, cantando, tocando, pregando, e eu tomei um tombo tão grande, eu me decepcionei tanto. Mas cadê o Deus que você servia? Cadê aquela fé que você usava? Peraí, você usava da fé? Ou você usava do altar para aparecer? Se você usava da tua fé, você pode levantar a tua mão agora, que eu vou declarar sobre a tua vida restituição ministerial, restituição de levita na sua vida agora, em nome de Jesus. Mas se você estava para aparecer, fala: Senhor, me ensina que eu diminua e tu apareças, tu cresças. Quem quer ser restituído aí por Deus em alguma coisa? Espírito Santo de Deus, eu libero uma palavra profética à tua igreja agora de restituição, Senhor. Não, Pai, das mesmas coisas idênticas, porque tudo se faz novo, é um tempo novo, tudo novo. Mas agora, Senhor, 7 vezes mais na vida dos teus filhos a restituição, em o nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3. Glória a Deus. Tá, mas a restituição vai exigir de você uma vida nova, uma situação nova, uma conduta nova, uma disposição nova. Então você vai pedir para Deus: Senhor, renova as minhas forças, para que a disposição me acompanhe. Deixa eu falar um negócio para ti: quem não vence a cama, muito menos vencerá o diabo. Ué, irmão, quem gosta de dormir bastante não consegue orar, não consegue jejuar porque tem que comer todo dia. Não consegue sentir o cheiro de carne, tem que comer carne. Você vai vencer o quê? Se você não venceu nem a carne, você vai vencer o diabo. Eis, vamos pegar 2 revelações aqui, irmão. Eis que porei um caminho. Para quem Deus está pegando e fazendo coisa nova agora para Ele, mudando, trazendo a sua presença. Não importa a tua idade, meu irmão, minha irmã, não importa, de mamando a caducando. Eis que porei, é uma afirmação, não é um talvez, um caminho no deserto. Então preste atenção, quando Deus faz tudo novo e Ele traz você para a presença dEle, sobre uma escolha do Senhor, Espírito Santo, sobre a tua vida, Ele não te coloca em pastos verdejantes, Ele coloca você no deserto. O profeta Isaías está afirmando isso. Por que no deserto, pastor?
Porque o deserto é um lugar semiárido ou totalmente árido, não tem vida, não tem água, não tem comida, não tem abrigo, não tem nada. Ali você não terá distrações, a não ser pensar no querido Espírito Santo. Ali você não terá para quem reclamar, a não ser orar ao querido Espírito Santo. Ali você não olhará para o lado, não olhará o defeito do irmão, não olhará o defeito da igreja, não olhará o defeito do patrão, da empresa, da cidade. Ali você vai olhar para o Espírito Santo e vai clamar por provisão. Quem passa pelo deserto chega em Canaã, mas quem quer Canaã primeiro nunca chegará nela, porque o deserto é o processo que leva ao resultado. Glória a Deus. E rios no ermo. O ermo ele é semelhante ao deserto, mas ele pode ser ermo de habitação e rico em vegetações. Mas por que Deus coloca a minha vida no deserto, onde não tem nada, e Ele vai me colocar um rio? Porque os rios que vêm do trono de Deus são água viva, que lavam, nos purificam do pecado, saciam a nossa sede e nos refrigeram e nos colocam de pé. Olha, eu vou te levar para o deserto, mas lá eu vou te dar o maná, lá eu vou te dar carne, lá eu vou manifestar as águas vivas sobre a tua vida. No deserto vai ser o local que você mais vai florescer. Meu irmão, preste atenção. Se você voltar naquela imagem, coloca aquela imagem lá, aquele tema. Se você olhar para isto e você perguntar, e Deus perguntar para você onde você quer florescer, você quer estar aqui, ó, nesse lindo jardim. As moças agora se imaginam, né? Aquela roupa florida, aquela coisa bonita, e correndo e balançando e tal, no meio do jardim. Não é isso? Ninguém quer isto aqui, ó. Ninguém quer o que está à sua esquerda. Só que tem uma coisa: Canaã foi promessa de Deus para quem passasse pelo deserto, vencesse os inimigos, continuasse fiel ao Senhor, para chegar numa terra que manava leite e mel, que era a prosperidade manifesta ali. Há um caminho do Senhor hoje sobre a tua vida e sobre a minha, e a Canaã celestial e espiritual está à nossa espera. A nova Jerusalém está adornada, esperando os santos chegarem lá. Mas Deus, quando Ele escolhe você, que nem é você que tem recebido essa unção, você que está visitando essa igreja agora, a primeira, segunda, terceira vez, algumas vezes, Deus está falando com todos nós. Nele nos coloca um caminho disponível. Eu vou entrar pelo caminho, mas pastor, aqui eu tenho tudo. Você está enxergando o Egito da escravidão, que aprisionava a alma, aprisionava o corpo, mas só porque dava pão e carne, você aceitava. O diabo pisava em você, mas você comia. Deus agora não vai pisar em você, e você vai continuar comendo, mas agora não do que você produziu, mas daquilo que será provisão de Deus para você, amado. No Egito, as pessoas comiam e bebiam, mas eram pisadas, escravizadas, não podiam servir a Deus, não podiam adorar a Deus, não eram livres, eles eram comprados por Faraó. Vou te explicar. Quando José vai para o Egito e ele torna-se governador daquela terra, e ele revela o sonho de Faraó. Lembra do sonho? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas do vento oriental, 7 espigas viçosas. E ele fala assim para Faraó: proveja-se de um homem sábio, porque esses 7 elementos são 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Nesses 7 anos de fartura que vem primeiro, ajunte 1/5 de toda a colheita, estoque, porque nos 7 anos de fome haverá provisão para o Egito e toda a terra em volta. Faraó, ele fala: haverá homem mais sábio que José? Não. Então José torna-se governador, te dou meu anel, te dou minha roupa, minha veste, te dou tudo aqui. Você só não vai ser maior do que eu quando eu estiver no trono. Ponto. Deus coloca José lá, cumpre promessa. O sol e a lua, 11 estrelas se prostraram. José é o governante, homem cheio do Espírito Santo, homem que vai fazer a diferença naquela terra agora, o homem de Deus segundo o coração de Deus, que foi colocado onde Deus queria que ele chegasse.
Então agora ele vai governar o Egito, ele vai trazer os seus irmãos, ele vai trazer o seu pai, e aproximadamente 70 pessoas de sua família vêm. Só que José passa, os faraós passam, e o povo cresceu demais ao ponto de os faraós atuais não lembrarem mais do que José fez, de sua família, e o povo tornou-se mais poderoso e mais próspero, mais rico e poderoso do que o povo egípcio. Então os faraós e os egípcios disseram: vamos escravizar este povo, porque senão eles vão tomar a nossa terra conosco aqui. E começaram a escravizar, para cumprir profecia que Deus falou para Abraão: olha, você será peregrino numa terra, e a tua geração permanecerá 400 anos em escravidão. Estou te dando uma aula de Bíblia, hein? 400 anos em escravidão, para cumprir uma promessa, para quem seria pai de nações. Veja, perceba. O povo, quando vai tratar com o faraó, sabe o que o faraó faz no tempo de José? Ele fala assim: escolha a melhor terra e dê para sua família. Foi a recompensa. A recompensa da sabedoria é a melhor terra. O faraó só disse o seguinte: vocês em toda a colheita me darão 1/5 de tudo que vocês colherem. Diga comigo: 1/5 de toda a colheita. Diga para o seu irmão: é igual a 20%. Você é bom de matemática? 1/5 dá 20%. Aquele 1/5 era o dízimo do povo de Israel a Faraó. Por que que o dízimo do povo de Israel era para Faraó e Deus nunca cobrou dízimo em 400 anos na vida daquele povo? Eu te respondo com sabedoria e revelação: porque o dízimo é dado a quem é senhor da sua vida, e o senhor do povo de Israel era Faraó, não era Deus. Porque o povo não adorava a Deus naquele lugar, não podia dizimar porque não tinha profeta lá dentro. O profeta que vai se aproximar do Egito é Moisés levantado, que cresceu no Egito, mas era hebreu, e Deus tirou de lá no tempo oportuno. Quando Deus levanta Moisés, passaram os 400 anos, que Deus fez silêncio. 400 anos de silêncio. Deus não falou com ninguém, Deus não derramou nenhuma profecia, nada. 400 anos de silêncio, escravidão do povo de Israel no Egito. Deus levanta Moisés para livrar o povo. O que Deus queria fazer com aquele povo? Algo novo. Mas o algo novo começou por onde? Pelo deserto. Senhor, eu quero algo novo, mas desse cenário lindo e maravilhoso, carrão, dinheiro, viagens internacionais, e isso e aquilo. Meu irmão, isso não é algo novo, isso é desejo da tua carne, coisa que vem da carne, coisa que vem do sangue. O algo novo não vai sair desta profecia de Isaías. Pastor, mas e aí? E aí que se você for fiel no deserto, você chega em Canaã. Está aqui, deserto, Canaã. Dá para você entender isso aqui: deserto e Canaã. Mas se você sabe disso, por que você ainda continua escolhendo o deserto? Por que você ainda escolhe o Egito? Porque o deserto é o processo. Não, pastor, aqui no Egito eu como, eu bebo. Mas você não conhece o Deus que você serve? Você ainda está preso ao dinheiro? Pastor do céu, eu tenho um dinheiro guardado na minha conta que eu não posso nem pensar em mexer. Por que, irmão? E se Deus falar assim: aquele dinheiro vai ficar para os teus filhos gastar, que eu vou te matar amanhã? Não, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Pastor, eu estou aprendendo, eu vou guardar dinheiro. Meu irmão, você quer guardar dinheiro? De que adianta você ter? Dinheiro guardado tem efeito? Mas e dinheiro trabalhando tem efeito? Então faça o dinheiro trabalhar. Guarda debaixo do colchão o dinheiro, deixa lá, vai guardando. Louco, amanhã te pedirão tua alma. É a palavra. E o novo de Deus? Ei, aquele dinheirão que você está guardando, quantos missionários você podia ter patrocinado? Quantos evangelistas você podia ter patrocinado para que o reino fosse expandido? Agora todo mundo fica em silêncio, né?
Pastor, que eu estou guardando dinheiro para meus filhos. Instrui teu filho no caminho que ele deve andar, seja fiel, porque ele vai desfrutar, porque o Senhor diz que a sua bondade vai até 1000 gerações. Seja você fiel, seja banco de Deus na terra, patrocinador do reino da obra, que os teus filhos não terão falta de nada e ainda serão servos leais ao Senhor, porque verão o exemplo dos pais. No Egito, a pessoa tem uma sensação de que ela tem tudo. Deixa eu falar para você. Você não teve sensação de que depois que você se converteu que você perdeu os amigos? Muita gente se afastou de você. Tua família se distanciou. Você não teve essa sensação? É só uma sensação, porque você nunca teve amigos. Amigo de verdade continuou com você. A tua família nunca te amou, porque se te amasse, continuaria com você. Eles não sabem o que é o amor verdadeiro. Você não tem a sensação de quando você não era dizimista, parece que as coisas davam mais certo? Era só uma sensação, porque dava errado e você não via. Você não tem a sensação que antes de ser um ofertante, um primiciante, as coisas davam mais certo financeiramente? É só uma sensação, porque as coisas davam errado, mas você não via. Teus olhos não haviam sido abertos ainda. O discernimento ainda não havia chegado na sua vida. Hoje chegou. Quando Deus fala, estou fazendo tudo novo, Ele vai abrir o ouvido daqueles que estão fechados. Ele vai abrir a vista dos cegos. Ele vai dar percepção da palavra, discernimento e sabedoria, para você ver o que você não via antes, para enxergar aquilo que está além do teu entendimento e para ouvir a voz de Deus. Em Êxodo 16, de 1 a 3, olha só, o povo já tinha visto sinais de Deus, 10 pragas que Deus enviou ao Egito. E o povo hebreu foi livre de todas, só afetavam os egípcios. Mas eles vão reclamar com Moisés, porque o Egito não tinha saído de dentro dos seus corações, eles tinham saído só em corpo. O Santo Espírito de Deus me diz algo aqui. Se Ele trouxe você para cá, finca a raiz nesse lugar. Pastor, eu ainda estou visitando, ainda estou pensando. Peraí. Você acha que você está visitando, você acha que você está pensando, mas a tua vinda nesse lugar é uma ação do Espírito de Deus. Porque se você me disser que você afirma categoricamente que você está pensando, você está decidindo, a tua vinda aqui é uma ação da carne, do sangue, de homem. Mas se você concordar com esse pastor, que a tua vinda aqui é um propósito do Espírito Santo de Deus, então você entenderá e obedecerá esta palavra que te diz: finque-se neste lugar e crie suas raízes aqui. Prospere, cresça, floresça neste lugar. Esqueça o que passou. E partindo de Elim, um lugar, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre os montes Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, ou seja, 45 dias de caminhada, depois da saída da terra do Egito, versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés, o profeta, e contra Arão, o sacerdote, no deserto. Vamos lá? E os filhos de Israel disseram-lhes, presta atenção, israelita, hebreu perdido, você que acabou de sair do Egito, presta atenção. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Ô povo miserável, divisão fechada, que o seu rei é a barriga.
É esse povo aqui, ó, essa visão. Ah, pastor, o senhor está falando do povo de Deus? Não, estou falando desse povo aqui, ó, que ainda não enxergou Deus. Porque depois que eles enxergarem Deus, vão mudar a conduta. Quando comíamos pão até fartar, mas eles eram escravos. Na prisão tem comida, tem bebida, tem cama, mas a pessoa está presa. Tem banho de sol, mas ela continua presa. No mundo você tem sensação de liberdade, mas está totalmente preso. Pastor, mas e agora? Você tem duas opções: a sensação de liberdade e a prisão do mundo, ou a liberdade verdadeira e o deserto para caminhar. E agora? Qual é mais difícil? Não saber que é escravo e ser, ou saber que é liberto e caminhar pelo deserto na presença e total dependência de Deus? Qual é o mais difícil? Cristina, qual é o mais difícil? Porque nos tem de trazido a esse deserto, Moisés, para matar-nos de fome esta multidão. Eu vou sair da igreja do pastor Leandro, eu vou para lá, porque ele só prega a palavra dura, ele é muito franco, ele é muito verdadeiro. Nossa, eu não gostei não, não vou para outro lugar. Preste atenção, para quem é nova criatura, não se apresenta outro cenário inicial a não ser o deserto, em que Deus fala: você está no deserto, eu colocarei um caminho no deserto para você, eu serei a tua bússola, teu guia, eu serei a presença, eu serei a nuvem, eu serei a coluna de fogo, eu serei a tua total provisão, e tu serás dependente de mim, não há outro caminho. Irmão, pastor não está nem aí para mim. Sai, Satanás. Sai. Eu fiquei 3 cultos sem ir na igreja, o pastor nem ligou para mim. Mas nem vou ligar. Você já viu alguma passagem na Bíblia do profeta correndo atrás do povo? Você já viu alguma palavra na Bíblia dizendo que o pai do filho pródigo correu atrás dele, procurou ele? Então tá bom. Eu estou na visão. Você concorda? O pastor não visita a gente. Você está enfermo? Me avisa que eu vou. Não, eu só queria a sua visita, pastor, para bater papo. Meu tempo é precioso. Se eu perder tempo batendo papo, tomando tereré com você, é o tempo que eu estou perdendo de meditação, de leitura, de aprendizado e busca em Deus, para poder te alimentar depois. Agora, se você precisar da presença do pastor, saiba que eu vou. Mas na tua casa eu vou exortar você, eu vou chamar a sua atenção, vou te mostrar a Bíblia, e você queira ou não, goste ou não, vou te pregar a verdade. Não tem outra escolha. Essa igreja está de pé porque a verdade sempre foi ministrada aqui. Quando alguém passou lá em frente e disse: esse povo não tem capacidade para construir, nós construímos. Pastor, veio recurso de algum lugar? Nunca veio R$1 de fora. Nunca. Louvado seja Deus, e também não vai vir. Porque que graça tem vir agora que nós estamos terminando? Para alguém chegar aqui e falar: terminaram porque eu ajudei? A igreja do Senhor não precisa de esmola, ela vive na provisão e na dependência de Deus. Pastor, eu quero contribuir. Você quer fazer parte dela? Então entra de verdade e põe no altar. Faz de forma anônima, não vem querer se gloriar não. Põe no altar e fala: tá lá, Senhor, é minha oferta, minha contribuição de amor verdadeira que multiplique na minha vida. E o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Pastor, o senhor não vai agradecer porque eu fiz uma oferta grande? Oferta é para mim? Se você for primiciar na minha vida, eu vou agradecer e vou orar por você e vou liberar a palavra. Se é uma oferta para a igreja, Deus vai multiplicar na sua vida e você vai receber a unção da prosperidade. E já basta. Glória a Deus. O povo continua reclamando, irmão. Êxodo 17, versículo 1 a 7, eu quero ler isso com você. Mas esse povo não é você, tá? Você é nascido no Cordeiro. Eu sei que você vai sair daqui para vencer.
Eu sei que o teu dia amanhã será regado de muita unção, de muita palavra, de muita sabedoria. Onde você estender as suas mãos, será abençoado. Onde você pisar, Deus te dará aquele território. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida coisas novas. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas vamos entender o povo que quer o novo de Deus e não quer a provisão. Até versículo número 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel. Gente, olha aqui, toda. Quando se fala toda, é mais de 2 milhões de pessoas. Porque a Bíblia narra que saiu do Egito 600 mil homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. E as famílias antigamente eram grandes. Você já imagina, 2 milhões de pessoas caminhando junto. A nuvem os cobrindo, os guiando. A Bíblia fala que Deus estava na nuvem. Durante a noite, para os aquecer no frio do deserto, a coluna de fogo, e Deus estava na coluna. Era o aquecimento, era a direção. Remastoriandai. Olha, preste atenção. Toda a congregação partiu de si pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Presta atenção. Deus falou: saiam, vão, eu estou com vocês. Mas acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Eu não vou naquela igreja, porque ela não é bonita, porque eu não tenho um estacionamento para colocar o meu carro, porque não tem uma água legal, porque não tem cafezinho de cortesia, porque não tem área VIP para mim. Olha, onde já se viu a cadeira de plástico, onde já se viu a cadeira de polipropileno, onde já se viu, não tem marcação, o piso não está pronto. Ah, eu sou um cara diferenciado, eu sou da sociedade. Olha, onde já se viu isso, onde já se viu aquilo. Ah, mas eu preciso ir, eu vou me ser visto na vila. Só que quando você quer captar clientes e fazer negócios, você não se importa do lugar e se a pessoa é da vila. Você só pensa na recompensa do dinheiro, não é isso? Eita glória. Olha aqui. Vamos ao versículo próximo, segundo. Irmão, eu não sei pregar para novo convertido. Desculpa. Eu não sou evangelista. Eu não tenho esse ministério de evangelista. Não tenho. Depois você procura qual que é o ministério do pastor. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Ei, parece que eu estou vendo os irmãos chegar dentro do pastor. Dá minha bênção. Olha, como assim? O que eu tenho a ver contigo na minha vida? Ué, como é que eu vou te dar algo que eu não tenho como fazer? A bênção persegue aqueles que obedecem a Deus, não é isso? E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? É como se Moisés falasse assim: ó, que tenho eu convosco? Por que tentais ao Senhor? Por que Moisés adverte o povo? Porque eles pediram anteriormente e Deus deu. Eles reclamaram e Deus deu. Agora eles vão reclamar de novo. Ô irmão, Deus já limpou sua vida, te resgatou, te tirou do cigarro, da bebida, de todos os males, começou a transformar a tua vida. Você ainda não crê em Deus? Que tipo de sinal? Presta atenção, olha, levanta a cabeça um pouquinho aqui. Às vezes tem gente que fala assim: eu vou entrar em oração, vou pedir um sinal igual ao Gideão. Presta atenção, Gideão e o velo. Gideão não era um homem servo de Deus, por isso ele vai fazer a prova com Deus. Se você for estudar a história de Gideão, ele não era um crente como você é hoje, por isso ele põe Deus à prova através do velo. Opa, na primeira noite, revelação de estudo, viu, irmão? Na primeira noite, o velo esteja seco e todo em volta com sereno. Na segunda noite ainda ele fala assim: Deus, não te ires. Na segunda noite, todo em volta seco e todo orvalho no velo. E assim foi que quando se torce o velo, se enche uma jarra de água. Fala comigo assim: somente os incrédulos põem Deus à prova naquilo que Deus não ordenou que assim fizesse. A única palavra que Deus manda fazer prova dele está no capítulo 3 do profeta Malaquias sobre dízimos. É a única palavra que Deus fala: faça a prova de mim. Não tem outra. Então, se não for nessa área, não tem outra. Vamos lá?
Olha esse povo ingrato e povo rico ainda, hein, gente? Tendo, pois, ali o povo sede, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sedes? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Hein, Paulo? Parece que eu estou vendo os cooperados chegar lá na Coamo e reclamando com você bravo porque a pastagem está seca. Que culpa a Coamo tem? Para quem é fiel, a pastagem pode secar, mas o produto da oliveira não seca. Ah, pastor, eu estou desesperado porque o orvalho secou todo o campo. Você não é fiel? Deus vai sustentar teu gado. Ah, mas eu vou ter que comprar sal, fazer alguma coisa. Você não é fiel? Deus vai te dar recurso. O ímpio vai perecer, você não. Ah, mas agora o ímpio vai vender o gado, aí vendeu por tanto lá, pastor, caiu demais. Mas Deus vai preparar que o seu não vai cair de preço. Deus é Deus de justiça. Olha esse povo, você acha que o povo não estava rico? Vou te lembrar, Deus falou assim para todas as mulheres. Elas trabalhavam nas casas das suas senhoras egípcias, e Deus falou assim: antes de saírem, peçam para elas, diga comigo, ouro, prata, bronze e joias. E elas pediram, e as senhoras deram. O povo de Israel não tinha casa, mas saiu do Egito todo mundo rico, cheio de provisão. Pastor, o que me adianta tanta riqueza se no deserto não tem onde gastar? Se no deserto não tem banco para multiplicar, não tem CDBDI para aplicar o dinheiro, pastor, não tem ações, não tem dividendos, não tem nada, não tem criptomoedas, pastor, não tem Bitcoin. Tem um monte de crente tomando um monte de golpe porque fica se enfiando nessas coisas sem pesquisar. E o cara fala assim: você não precisa de nada, só uma taxinha de 30 reais, você vai lá 30. Você não precisa mais nada, só uma taxinha de 50 reais, você vai lá 50. E nada de chegar o e-mail de confirmação, né? Quem age somente pela carne é punido. Vocês ainda estão aí? Amém? E clamou Moisés ao Senhor dizendo: o que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco vão me apedrejar. Eu já me senti, hein? Já me senti Moisés, hein? Falei, poxa vida, Deus, o cara viu a gente abrir o mar e agora está querendo me esmurrar, está querendo me bater, está me traindo. Agora não serve mais. 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, vai você na frente. Fala comigo, o profeta. O profeta sempre está diante de mim. Leve consigo ou contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão tua vara com que feristes o rio e vai. 6. Eis que eu, Deus, estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. Deus deu a água para o povo? Não, Deus falou ao profeta: você vai fazer diante do povo, e eu vou honrar o que estou mandando você fazer. E o povo vai receber de mim, mas vai honrar o meu profeta. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Sinais, prodígios, maravilhas. E chamou aquele lugar Massá e Meriba, porque tentaram ao Senhor em contenda, e dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí você, escuta essa. Aí você está com a tua vida meio amarrada, meio difícil. Você fala assim: eu estou indo na igreja. Deus está nessa igreja ou não está? Aí você vai conversar com o irmão no tereré, no chimarrão. Você fala assim: será que o pastor não está em pecado? Quantas vezes você já não pensou isso? Quantas vezes você já colocou a culpa na igreja e no profeta, porque as coisas não estavam dando certo para você? Sai daquela igreja lá, fica dando dinheiro para pastor, o cara prega primícia, o cara prega dízimo, o cara prega oferta,
Eu vou pregar o quê, meu irmão, se a Bíblia fala disso? Eu tenho que pregar o que a Bíblia manda. Aí a pessoa se reúne assim com o seu amigo depois da igreja, do culto, na janta, e janta o pastor. Quando não janta o pastor é a sobremesa. Come, tá, agora vamos experimentar o pastor. Você viu hoje que ele está em pecado. Ah, por quê? Ah, porque eu não vi, hoje no culto ninguém caiu na unção. Ah, você viu, acho que o pastor está falhando. Por quê? Porque você está sabendo de alguma coisa? Você está sabendo? Não, é que você vê, hoje ele não colocou a mão em ninguém, não liberou palavra para ninguém, só pregou duro. Acho que ele está amargurado. Acho que o demônio está com ele lá, hein? Acho que pegou ele. Ah, irmão, essa palavra de hoje não me agradou muito, não. O pastor estava na carne, né? O senhor estava na carne, né? Aí o irmão do lado fala, acho que é mesmo, viu? Será que Deus está nessa igreja? Ô Jesus, não dá nome não que fica ruim. Aí eu me quebra. Não vou dar nome não. Me perdoa. Você sabe por que Meribá e Massá? Quer saber o nome desses lugares? Massá no hebraico significa teste ou prova. Massá é teste ou prova. E Meribá, contenda ou litígio. Por isso esses nomes foram dados àquele lugar, porque onde o povo contendeu contra Moisés e contra Deus. O povo só acreditava no que via. Se você e eu caminharmos assim, encontraríamos a palavra, porque a Bíblia diz que nós não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. Para o inverno que vem, você não vai ter mais desculpa que a igreja é gelada. Essa desculpa você não vai poder mais usar no inverno que vem. Pastor, estava muito frio, pastor, o vento na igreja. Daqui a pouquinho já vem a porta também. Você não vai poder falar que estava frio. Ah, pastor, aqui está muito calor. Até lá nós vamos colocar o ar. Irmão, se você quiser, nós vamos estender um tapete vermelho para você entrar na porta. Mas aí você não vai ter mais desculpa para porque não veio, porque não muda, porque não quer, porque não cumpre. Pastor, eu quero ser quadrangular, então você tem que entrar na visão dessa igreja. Pastor, eu quero permanecer aqui, então você tem que entrar debaixo da cobertura deste profeta e desta visão e cumpri-la. Não adianta você permanecer aqui e querer viver uma outra visão que não é essa. Não vai adiantar. Eu não posso liberar sobre a tua vida o que eu tenho se você não quer a visão que Deus me deu. É forte. O povo que saiu do Egito saiu pelo milagre de Deus. E se você não lembra, Deus falou assim, fala para Moisés 10 vezes. Em cada praga Moisés falou: deixe o meu povo sair, para que me prestem culto no deserto. Pastor, eu não quero ir para o deserto. Vá para o deserto, porque lá Deus estará com você e você prestará culto ao Senhor. Você sabia que Deus só vai cobrar o dízimo do povo depois que o povo saiu do deserto? Porque aí então Deus vai ser o Senhor do povo e não mais Faraó. Fala para o teu irmão: o Senhor comprou você por um alto preço. Ele é o teu Senhor. Glória a Jesus, né, querido? Aplauda Jesus bem forte. Pode aplaudir o Senhor, ele merece. Vou encerrar. Só tenho algo para te dizer. Deus faz coisas novas, e você não pode levar as suas velhas bagagens para esta nova jornada.
Fala comigo, jornada nova não combina com bagagem velha. Imagine você indo daqui para Israel de avião, primeira classe, e levando a tua roupa numa sacolinha de mercado. Não estou menosprezando a sacolinha do mercado. Estou dizendo que algo não combina um com o outro. Então você já entendeu, né? Compreendeu? Profetiza na vida do teu irmão, fecha os teus olhos, profetiza na vida do irmão da tua esquerda e tua direita. E diga para o Senhor: Deus, libera sobre a vida dos meus irmãos algo novo, profundo. Torna esse irmão visionário. Torna esse irmão uma mulher de visão aberta, em nome de Jesus. Faz algo novo na vida dele hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 resto kumalai, aleluia, aleluia, erendestu komialaster andai, aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glorifica, glorifica. Orianda estemai. Canta comigo. Estou Você pode erguer tua mão ao céu. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, diga ao Espírito Santo, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou pega tua mão e adore. Não quero que em mim se perca. Celebra Jesus, o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata
Jesus